Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje estamos aqui para mais uma aula de português, tá? E nós vamos iniciar esta aula vendo uma realidade aumentada, tá? Então, no cantinho da página 54 de vocês, aqui no cantinho, vocês vão encontrar um RA, uma realidade aumentada. E nela vem trazendo um slideshow, tá? E aí, vem trazendo sobre o uso do dicionário, olha que legal, tá? Então, para quem ainda não sabe utilizar o dicionário, tem um slide show aqui falando sobre o uso do dicionário. Vamos conferir? Olha só. O dicionário é nosso grande aliado quando precisamos entender o sentido de uma palavra. E você sabe como pesquisar uma palavra? Passando para frente, olha só. As palavras estão separadas em ordem alfabética, ou seja, elas vêm em sequência, o A, o B, C, D, E, F e etc, tá? E em cada letra também, por exemplo, bala vem antes de balão, tá? Por quê? Olha só. Então, vamos conferir por que bala no dicionário vem antes de balão. Olha só, porque a gente confere, primeiro de tudo, que as letras estejam na ordem alfabética. Então, a gente confere sempre a primeira letra, olha só. Olhando no dicionário, sempre a primeira letra. Só que estas aqui, elas conferem a mesma letra, não é mesmo? Bala e balão têm a primeira letra igual. O que a gente faz? A gente confere a segunda letra da palavra. Se a segunda letra continuar sendo igual, nós olhamos a terceira letra da palavrinha, mas ainda continua igual. Então, partimos para a quarta letra da palavrinha, mas essa quarta letra também é igual. E o que a gente faz? Partimos para a próxima letra. Como bala não tem próxima letra, tá? A última letra de bala é a quarta letra, que é a letra A. E balão tem uma letra, que é a letra O. Bala vem antes que balão, certo? Por exemplo, vamos olhar aqui embaixo agora a palavra mala e mel. Se a gente for procurar no dicionário mala e mel, nós vamos ter que andar, passar todas as letrinhas até chegar à letra M, tá? De inicial. Então, chegamos no M, tá? Vamos conferir. Quem nós vamos encontrar primeiro? Mala ou mel? E aí, pessoal? Então, vamos conferir aqui como que nós vamos saber disso. Vamos olhar a primeira letrinha. Elas conferem, elas são a mesma. Então, como elas são repetidas, elas são iguais, nós vamos partir para a segunda letrinha. Em mala, a letrinha é A. Em mel, a letrinha é E. E aí, quem vem primeiro no alfabeto? A ou E? A letra A, né? Então, nós sabemos que a palavra mala vai aparecer primeiro que a palavra mel no dicionário, por causa da segunda letra de cada palavra, tá bom? Então, vamos continuar a nossa leitura, olha só. Os verbos sempre aparecem no infinitivo. Por exemplo, eles vêm sempre com o final, tá? A palavrinha com o final R. Então, amar, estudar, viajar, etc. Os adjetivos, estes são os verbos. Quando você está pesquisando um verbo lá, tá? Você está pesquisando, por exemplo, a palavra ama. Você vai encontrar ela lá, amar, tá? Você vai ver o significado de amar. Então, no uso do dicionário, por que você procura essas palavras no dicionário? Geralmente para saber como se escrevem e para saber o sinônimo de algumas palavras, tá? Para saber o que elas significam, tá? Uma palavra idêntica, uma palavra que você conheça, que seja idêntica àquela que você ainda não conhece, tá? Que você está procurando.
Os adjetivos, que nós já sabemos bem o que são, né? Que são as características e qualidades do substantivo, eles estão sempre no grau normal. Ele nunca vai aparecer com um nome grande ou com um nome pequeno. Por exemplo, casarão, né? Ele sempre vai estar lá, casa, para você saber o que é uma casa, tá? Ou, por exemplo, casa, né? Bola, enfim, no caso aqui, os adjetivos estão sempre no grau normal. Ou seja, por exemplo, grande, nunca vai aparecer a palavra grandão. Desculpa, prof, estava falando do substantivo, tá? Casa é um substantivo, então não é adjetivo. E o adjetivo são as qualidades e as características do substantivo. Foi onde a prof acabou se confundindo um pouco. Então, por exemplo, a palavra grande não vai aparecer grandão. Pequeno não vai aparecer pequenininho, tá? Então, assim, ela sempre vai aparecer no grau normal, tá? E aí, gente, no canto superior de um dicionário, tá? No canto superior esquerdo, tá? Olha só, desse lado aqui do dicionário, tá? É encontrada a primeira letra de cada página. Por exemplo, que nem vocês estão vendo aqui do slide. Olha só. Nesse cantinho aqui, ó, tá vendo o final do slide aqui, né? Ele começa aqui. Nesse cantinho vai aparecer a letra, tá? A primeira letra a ser encontrada, tá? E a letra de cada página, com as suas iniciais. Por exemplo, você está procurando palavrinhas com a letra M. Você vai folhear o dicionário e vai olhando aqui no cantinho. Olha, começou o M, eu vou olhar aqui, cadê a minha palavra? Tá bom? Sempre aqui no cantinho vai aparecer esta letra. E na página seguinte, no canto superior direito, daí neste lado aqui, tá? A última palavra desta mesma página, tá? Por exemplo, se aqui, nesta página, nós temos M, U, já com um final, né? Com palavras M, U já no finalzinho das palavras, acabando-se as palavras com M, aqui, de repente, vai iniciar o N. Então, você vai encontrar M, N. Ou se é MA, por exemplo, e já vai vir uma palavra com ME nesta mesma página, então você vai encontrar MM, tá? Sempre assim. Então, vamos seguir aqui que não vai ser difícil, não. Quem tem dificuldade aí, quem está com dúvidas, é só você pegar o seu dicionário aí e tirar essa dúvida, tá bom? Olha aí o que eu tô falando para você ver que tá dando certo, né? Vamos continuar, então, no nosso slide. Olha só, a palavra educação, tá? Vem sempre do ladinho o que ela é, olha só. Esse S aqui, depois na apostila nós vamos ver certinho. Esse S é um substantivo. Esse F significa feminino. Então, quando você vai dizer a palavra educação, você utiliza o artigo a na frente, não é mesmo? Olha, a educação, né? Então, ele é feminino, é uma palavra feminina. Então, é um substantivo feminino. Sempre vai trazer a indicação do que é esta palavra, tá? E aí, embaixo, vem a sua explicação, o seu significado. O que significa educação? O que é o sinônimo de educação? Educação é o conjunto de normas pedagógicas tendentes ao desenvolvimento geral do corpo e do espírito. Outro sinônimo, outro significado para a palavra educação, ó. Então, vem nomeado. Um significado, 2 significados, tá? Conhecimento e prática dos usos considerados corretos socialmente. Aí vem as palavras que são sinônimas da palavra educação. Civilidade, cortesia, polidez, tá? Assim que nós vamos encontrar uma palavra. Quando você procurou, por exemplo, lá no dicionário a palavra educação, você vai ver o Ezinho no canto esquerdo, tá? O Ezinho no canto esquerdo. E aí você vai encontrar ela com E, D, U, C, A, C cedilha, A, O. Tá bom, gente? Educação. Muito bem.
Olha só, o verbete é a palavra que você vai buscar no dicionário. Então, confira o que significa cada parte de um verbete. Foi isso aqui que a professora acabou de explicar para vocês, tá? Olha só, gente. Então, aqui já vem trazendo para vocês o que a prof acabou de explicar lá. Olha só. Tá vendo? A palavra, geralmente, ela tem vários sentidos. Então, por isso que vem nomeado aqui. 1, 2, tá bom? E a quantidade que necessita, tá? E a quantidade que exista. Vamos pular essa parte, porque a prof já até explicou na passada, né? Olha só. E este aqui é um exemplo de adjetivo que você pode encontrar lá no seu dicionário. Então, vamos ver como que ele irá aparecer. Olha só. Então, é a palavra que você procura e aqui vem indicando o que ela é, ó. Ela é um adjetivo, tá? Da ou relativo a, ou próprio da infância, tá? É da infância ou relativo à infância, próprio à infância. De crianças, então tem a ver com a palavra criança, ser criança, tá? Ou parte da infância, tá bom? Olha só, a parte que a professora já explicou para vocês ali, tá? Na página anterior. Por fim, olha só como que nós vamos encontrar um verbo no dicionário. Então, depois, nós vamos para o livro e nós vamos descobrir outras palavras no dicionário, tá bom? Então, jogar. Olha o Vzinho que significa verbo. Então, essa palavra é um verbo, porque ela está terminada em R, tá bom? Mas nem todas as palavras, né, terminadas em R são verbos, tá? O exemplo mesmo é flor. Flor não é um verbo, tá? Nós sabemos que flor é um substantivo, né? Então, nós temos que prestar bastante atenção, porque os verbos, elas têm as terminações em ar, ir, tá? Então, olha só como que vai ficar. Então, jogar é a palavra que você vai encontrar na letra J, tá? Vai ter um J assim no cantinho esquerdo, superior esquerdo. Esse Vzinho significa que a palavra é um verbo, tá? É uma ação. E aqui é a referência, né? O significado, referência desta palavra. Então, o que significa esta palavra? Divertir-se, entreter-se com um jogo qualquer. Tá bom, gente? E aqui finaliza o nosso slide show, tá? Da nossa realidade aumentada. Se você quiser olhar ele mais uma vez, é só pegar aí no seu aplicativo, no seu celular, tá? O celular da mamãe, aonde está inserido aí o seu app, tá? E só posicionar a câmera do app em cima da página, que logo você vai abrir aí, tá? O seu slide show sobre o uso do dicionário, tá bom, turma do segundo ano? Então, vamos continuar aqui com a nossa atividade na apostila. A gente continua na página 54 e aqui na página 54 já vem trazendo, olha só, uma atividade logo de cara, né? Já que a gente já viu alguns requisitos para trabalhar, para ver, né, palavrinhas no dicionário. Então, vem uma atividade trazendo uma tirinha aí, né? Do cartunista Alexandre Beck. Então, vamos fazer a leitura? Eu vou ler daqui e vocês daí. Vamos lá? Impossível, Armandinho. Ai, impossível? Não existe no meu dicionário, Fê. Viu só? Faltam páginas da letra I. Agora, vem trazendo essas questões aqui que elas são orais, tá bom? E na atividade da letra A fala o seguinte: o que o Armandinho e a Fê pretendem fazer? O que será que eles pretendem fazer? Nós estamos vendo que eles estão olhando para cima, né? E tem uma parede aí, né, toda cheia de pontas, né? Então, eles pretendem escalar esta parede, tá bom? E aí, na letra B, por que o Armandinho disse que a palavra impossível não existe em seu dicionário? O que vocês acham? E aí?
nós vemos que aqui, olha, nesta parte aqui, ele explica por quê, né? Porque o seu dicionário não tem algumas palavras, não tem nenhuma palavra iniciada pela letra I. Por quê? Porque provavelmente algumas páginas foram destacadas, né? Foram retiradas ou caiu, enfim. Então, por isso que ele fala que impossível não existe no dicionário dele, porque faltam algumas páginas aí desse dicionário. Justamente páginas das palavras com o inicial com a letra I, tá bom? E aí na letra C fala assim: o que as pessoas normalmente querem dizer ao afirmar que uma palavra não existe em seu dicionário? E aí, o que vocês acham? Qual é o mesmo significado? Quando a pessoa fala para vocês assim: ah, esta palavra nem existe no meu dicionário. E aí, o que vocês me dizem? Muito bem. As pessoas, elas costumam utilizar esta expressão, tá? Com o sentido de que o significado de determinada palavra, por exemplo, não condiz com as suas ações, tá? Quando fala assim, por exemplo, você é uma pessoa malvada. Eu vou dizer assim, epa, malvado não existe no meu dicionário. Por quê? Porque eu não costumo praticar o mal, certo? Então, esta palavra, nesse sentido, nesta ação, nesta expressão, ela não vai existir no meu dicionário pessoal, na minha forma de ser e de agir. Tá bom, gente? Muito bem. E aí, aqui ainda na página 54, vem falando um pouquinho, né, mais sobre o dicionário. Que o dicionário, ele é uma publicação impressa ou também online, né, que é o famoso Google que a gente procura ali, né. Então, temos o Google que traz bastante palavrinha pra gente, já direto, ele vai direto na palavrinha, né. E o dicionário, ele é uma publicação, ele é um livro impresso, tá? Mas também online, que a gente consulta quando a gente precisa conhecer o significado de alguma palavra ou quando nós temos dúvidas sobre a forma adequada de escrever ela. Olha o que a prof disse no início do vídeo. Então, para que a gente possa utilizar ele de uma forma melhor, né, mais fácil, mais precisa, é necessário a gente conhecer a organização e o funcionamento deles, certo? Como a gente já viu, as palavras, elas são procuradas em ordem alfabética, não é mesmo? Os verbos sempre aparecem no infinitivo, né? Que eles vêm terminados em ar, er, ir, certo? Geralmente, no canto superior, vocês encontram a letra, né, de cada página e é encontrada da primeira palavra que aparece e nela, no canto superior direito, encontra-se a última palavra desta mesma página, tá? Então, assim, no canto esquerdo superior, nós vamos olhar a letrinha e geralmente tem uma palavrinha que é a primeira palavra desta página. E no canto direito, a última palavra desta página, tá? Por exemplo, ela vai estar escrita aqui, tá bom? Então, é fácil de encontrar, porque você começa a associar as letras. Olha só, muitos dicionários, agora nós estamos aqui na página 55, tá, pessoal? Muitos dicionários apresentam a separação em sílabas das palavras, tá? E algumas abreviaturas que classificam as palavras. Então, como a gente já viu lá no nosso slide show, M significa masculino, né? F, feminino. N, nome ou substantivo. Vai aparecer N em alguns dicionários. Ou S para substantivo, tá? ADJ é uma abreviatura para adjetivo. SING é uma abreviatura para singular. E PL é uma abreviatura para plural, tá bom? Olha só. Então, vocês observem aqui uma página, tá?
uma página, tá? Um exemplo de uma página de um dicionário. Olha só como que ela é, para quem está sem o dicionário aí. Tá vendo? O número da página está aqui, ao centro, tá? Deixa eu habilitar minha canetinha aqui pra gente conversar. Olha só. O número da página está aqui no centro, tá? A primeira palavra, tá? Trazendo a primeira letra e a primeira palavra desta página, olha. Florim. Florim está aqui, tá? Então, nós sabemos que essa página tem F, certo? FL. E aqui vem trazendo a última, vamos conferir se é a última mesmo. É a última, tá vendo? Olha, foguete. Ela está do lado direito, foguete. Então, já saiu do FL e foi para o FO. Então, aqui tem palavras do FL ao FO. Tá bom, gente? Muito bem. Então, como já foi falado para vocês, a palavra no topo, à esquerda, indica o primeiro verbete da página. Então, a primeira explicação, né, da palavra na página. E cada palavra em negrito acompanha os seus significados. Então, as palavras em negrito são as palavras que você procura, tá bom, gente? Aí, agora, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Aqui, na página 56, vem trazendo o mão na massa, olha só. E neste mão na massa, tá? Vem trazendo para vocês fazerem uma pesquisa em um dicionário, tá? Para vocês pesquisarem a definição das palavras a seguir. Depois, você vai escolher um sinônimo para cada uma delas e escrever abaixo. Então, vocês vão ver o que significa cotidiano e vai escolher um sinônimo e vai escrever aqui. Tá bom? Vou deixar para vocês, como tá pedindo para vocês escolherem um sinônimo, são atividades pessoais. E vocês vão procurar o significado de cotidiano, de semestre, vão procurar o significado. Aqui no espaço vão só escrever uma palavra que seja sinônimo de cotidiano, tá? Semestre, planejar e compromisso. Na atividade de número 2, pede para você utilizar o dicionário e reescrever as frases. Vocês vão reescrever a frase e vai substituir esta aqui destacada por uma outra palavra com o mesmo significado, também com um sinônimo, tá? Então, a palavra distraída será modificada, tá? Por um sinônimo, vai ser trocada. A palavra bebê vai ser trocada. A palavra preferida também vai ser trocada por vocês. E aqui também, meninos, meninas, tá bom? Mas precisa reescrever toda a frase, tá bom, gente? E nós já até fizemos atividades lá na ficha de atividades sobre consoante mais L, né? Que a prof diz que a língua fica mais lenta, mais mole quando você pronuncia esse L intruso, não é mesmo? Então, quando nós falamos de consoante mais L, por exemplo, com a letra C, L com a letra C, L com a letra C com a letra L intrusa e mais a vogal para formar a sílaba complexa. Vai ficar a sílaba clá. Olha só como que a língua fica mole, né? Ela fica mais lenta, olha. Clá. Aí eu quero escrever a palavra classe. Olha só. SS, tá? Lembrando que é SS. Classe. Tá vendo? Diferente se fosse o R intruso, tá? Se fosse consoante mais R. O R, quando ele entra no meio de uma sílaba simples, para se transformar em uma sílaba composta, ele fica nervoso e faz a língua tremer, tá bom? Então, você vai ler assim, ó. Crá. Tá vendo a língua tremendo? Crá. Então, cravo, por exemplo. Tá vendo a diferença de classe para cravo?
Tem bastante diferença. Mas eu também sei que algumas crianças têm dificuldade em colocar o R intruso. O que acontece? Acaba colocando o R após a vogal. Quando você coloca o R após a vogal, o que acontece? A sua língua se transforma em língua de caipira, tá? Porque vai ficar lendo assim, ó. Car. Primeiro você vai ler a sílaba, ó. Car. Tá? Como se a sua língua estivesse enrolando, se transformando em caipira, tá? Então, ó. Carta. Tá? Carta. Diferente quando o R é no meio da sílaba. Olha só o R no meio da sílaba. Ele chegou, quando ele está no meio da sílaba, ele é intruso, ele está se intrometendo ali no meio, tá? Está atrapalhando falar a sílaba simples e essa sílaba acaba ficando composta. Esse R entra no meio, a sílaba fica nervosa e você treme a língua, ó. Cravo. Tá bom, gente? Mas a nossa fala mesmo é com o L. Ele vai ficar mais lento, né? Ele vai ficar mais devagar. Então, olha só. Classe. Nos últimos meses, olha a leiturinha. Nos últimos meses do ano, muitas pessoas definem metas, ou seja, fazem uma lista de planos e projetos que pretendem cumprir durante o ano que se iniciará na sequência. Nessa historinha a seguir, que trata deste assunto. Então, vamos ler a historinha a seguir que trata deste assunto. Olha só. Poxa, nunca consigo completar minhas metas de ano novo. Já sei! Metas 2019. Não fazer nenhuma meta. Metas? Metas. Droga! Ele ficou nervoso, né? Possivelmente por isso que ele jogou essa palavra feia aqui. Vamos lá. Na mão na massa, na página 57, ver se vocês entenderam realmente a respeito do L intruso. Olha só. Como que o personagem parece se sentir no último quadrinho? Ai, ai, ai. Ele está alegre? Ele está cansado ou ele está decepcionado? O que vocês me dizem? E aí? Ah, ele fez as metas dele, não foi? E chegou no fim, às vezes ele não conseguiu cumprir. E ele ficou decepcionado. Não é porque ele está deitado, ele está cansado, não. Ele não está feliz, ele não está alegre. Ele não está cansado. Ele ficou triste, ele ficou decepcionado. Por quê? Porque ele não conseguiu realizar as suas metas, tá bom? Aí a atividade número 2 fala o seguinte... Por que ele se sente assim? Ai, 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 acho que eu já até dei essa resposta, olha só. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte. Ele se sente assim, por quê? Porque todas as pessoas que fazem promessas de ano novo, que não conseguem cumprir, inclusive quando elas decidem que não vão fazer nenhum plano, tá? Então, por isso que ele se sente assim, tá bom? Vamos anotar? Então, olha só, segundo ano, já está anotadinho, tá? Que ele se sente assim, pois todas as pessoas fazem promessas de ano novo, que não conseguem cumprir. Inclusive, quando decidem que não vão fazer nenhum plano, tá? Então, dá uma pausa aí no vídeo para você anotar tudo direitinho, tá? Pra gente continuar. Então, olha só. Aqui na página 58, vem trazendo para vocês a atividade, tá? De número 3, olha só. Aí na 58 vem trazendo a atividade número 3. E falou o seguinte: observe com atenção o trecho retirado da historinha. Poxa, nunca consigo completar minhas metas de ano novo. Agora separe em sílabas a palavra destacada. A palavra destacada é completar. Nós precisamos separar ela em pedacinhos, tá? Em sílabas, tá? Então vamos lá, olha. Completar. Vocês viram que na hora de falar o
ple, a língua ficou mais mole, então vamos separar esta palavra. Completar. Certo? Muito bem. Olha só. Aí vem falando assim, ó. Você percebeu que a segunda sílaba é formada por 3 letras? Claro, né? A prof vem falando desde o início, né? É o ple. E ela é uma sílaba com uma consoante seguida da letra L. E depois vem uma vogal. É uma sílaba complexa, difícil de ser lida, tá? Então, por isso que ela se chama complexa, que para as crianças menores, né, no caso que vocês, ela é uma sílaba difícil de ser lida. Então, por isso que ela é complexa, ela é difícil, tá? E quando você lê com o L intruso, ou seja, no meio dessa sílaba simples, que seria o P, né? Se fosse simples, seria o P, que é aquela que a gente já aprende lá no pré, né? P. Mas a complexa, ela traz o L no meio. E esse L atrapalha esta leitura. Então, ele vai ficar complexa, tá? E quando você insere esse L intruso no meio, a leitura vai ficar mais lenta. Olha, vai enrolar a sua língua. Ple, tá? Vai ficar mais devagar a pronúncia. Tá? Vamos ler, então, outros exemplos de palavras formadas por sílabas com consoante mais L, mais o L intruso, tá bom? Vamos ver? Olha só. Bicicleta, flamingo, outra, planeta, certo, gente? E aqui nós temos uma atividade de mão na massa, tá? Que eu vou deixar para vocês completarem, certo? Com o L, só falta colocar o L ali, tá bom? Nessas palavrinhas, e aí vocês vão fazer a leitura em voz alta desta forma que a prof orientou vocês, tá bom? E a atividade de número 2 é para você acrescentar o L após a consoante adequada para formar novas palavras. Como você vai saber? Você vai tentar introduzir o L nas consoantes e ver qual forma a palavrinha que a gente conhece. Por exemplo, aqui, não tem como você colocar K e colocar o L no meio do RO, que vai mudar o som, tá? Então, vai ficar... Se você colocar o L intruso aqui entre o C e o A, tá? Entre a sílaba simples K, vai ficar clá. Claro. Tá bom? Na próxima, é pano, vai ficar plano. A próxima é fecha. O L não vai caber aqui nesta sílaba. Então, ele vai pro Fê, tá? Vai ficar fle, flecha, certo? Aqui, placa, placa.